Boa tarde, amigos do Facebook, que nos acompanham aqui todas as quintas no programa Entrevistas, aquele que é o seu momento de debate, de discussão sobre ideias estruturantes e fundamentais da nossa realidade. Como vocês bem sabem, todas as quintas-feiras procuramos trazer pessoas que, dentro das suas especificidades, podem contribuir para o conhecimento, para a cidadania, para o crescimento e o desenvolvimento da nossa sociedade. E hoje vamos conversar um pouco com o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, o meu amigo Luciano Pereira, ele que tem uma vasta experiência e militância no campo das lutas sociais e trabalhistas. E hoje o nosso tema, vamos partir a nossa conversa tentando fazer de forma sintética uma explanação de todas as tentativas e de todos os golpes tentados, tanto pela classe empresarial, mas principalmente pela classe militar ao longo da história do Brasil, ou principalmente desde a instauração da República em 1889. Então, vou convidá-lo aqui, vou adicioná-lo aqui na sala, e estamos aqui com o nosso presidente, Luciano Pereira. Luciano, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui nesse bate-papo que sempre fazemos aqui às quintas-feiras, e como eu disse na introdução, é uma conversa sobre temas importantes nas quais procuramos fazer uma análise e estamos aqui para aprender com você. O professor Zé de Mello ainda não chegou, assim que ele chegar, será adicionado aqui na conversa. Mas, Luciano, é uma satisfação estar recebendo você aqui. E essa live vai ficar salva aqui no Facebook e também ela vai ser subida para o YouTube também, certo? Esse programa, o Entrevistas, tem essa finalidade justamente de intercruzar vistas ou perspectivas sobre os fenômenos sociais, principalmente aqueles que têm relação direta com a nossa história, com a nossa realidade, e faz parte de uma grade da Web TV Recanto Cabano, que, em decorrência de mais tempo que terei o próximo ano, estou reativando esse projeto que eu comecei lá em 2019 com o site, já reativei também, enfim. Então, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que sempre fazemos ao convidado é saber quem ele é. Então, quem é Luciano Pereira? Boa tarde, Silvio. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu canal, conversando sobre as temáticas políticas do nosso país, Colônia, Alagoas, enfim. Sou Luciano Pereira, presidente do PT Colônia Leopoldina, Alagoas, milito no campo sociais, como presidente da ATRAPO, Associação de Trabalhadores de Pequenos Produtores Rurais, e na cooperativa Leopoldina, nesse campo da agricultura familiar. Muito bem, Luciano. Eu tenho a satisfação em dizer que conheço um pouco da sua história, da sua militância. Você que foi fundamental em um dado momento da minha formação política, justamente ali na Horta Nossa Esperança, a famosa Horta do Padre, na qual vocês promoviam cursos, aprendizagens, atividades pedagógicas importantíssimas para crianças e adolescentes naquela época. Inclusive, é um tema que merece futuramente outro bate-papo sobre aquela realidade ali e sobre as perspectivas em relação, se há essa perspectiva de retomada, enfim. Então, Luciano, o tema hoje, a gente gostaria de ouvir de você, pela sua vasta experiência e militância no campo político progressista, acerca do fenômeno que começou desde lá a instauração da República,
que o Brasil é marcado, Luciano, historicamente por golpes. Tivemos, né, de forma sintética, obviamente que a gente não vai se aprofundar em cada episódio, mas lá em 89, quando a República é instalada, foi através de um golpe militar. O Marechal Deodoro, que é alagoano, ele deu um golpe, representando ali os interesses, o capital, a época, né, da grande potência, que era a Inglaterra, que já vinha desde meados daquele século com tentativas, acabou com o tráfico escravo, um ano antes acabou com a escravidão no Brasil. Então, quando a gente percebe pela lente da história, a escravidão ela deixa de existir para satisfazer o interesse econômico do capital internacional, da maior potência à época, a Inglaterra. E a República, ela vem justamente nesse bojo aí, nesse contexto. Então, os militares depuseram a monarquia, instalaram a República, mas não com fins republicanos, com fins extremamente para permanecer essa lógica do capital. E depois tivemos, com Getúlio Vargas, a implantação do Estado Novo, lá em 1937. Ele, que também, Getúlio Vargas, além de advogado, foi um militar. Tivemos a grande ditadura em 64, né? O famoso golpe de 64. Tivemos o golpe impetrado sobre a presidenta Dilma Rousseff em 2016. E agora tivemos essa tentativa este ano, né? Começou em 2002, mas tentaram, né, finalizar essa tentativa este ano. Então, é sobre essa conjuntura, esse guarda-chuva, que nós queremos te ouvir. Qual a sua análise que você faz desse fenômeno? Veja, é interessante você fazer esse histórico, porque realmente o nosso país, ele vem dessas, vamos dizer assim, dessas intervenções, né? Então, a gente teve aí na história 9 golpes, desde a independência, né, levando lá atrás, aconteceu 9 golpes, aí teve outros golpes que não deram certo, né, e vem a esse agora cai nesse histórico dos golpes que não deram certo, né. A gente percebe que a burguesia brasileira, né, a elite, né, principalmente a elite que está mais ligado ao capital internacional, ele vem desde Dilma, né, tentando, né, estabilizar, né, um projeto progressista, que é isso que o PT significa nesse momento, é um projeto progressista de mudança, né, de expectativa para a sociedade brasileira, sobretudo aqueles mais pobres, entendeu? Então, você vê que eles, né, desde lá então para cá, a forma de dar o golpe é o mesmo, né? Quando deram certo, quando deu certo, teve militares junto com a classe empresarial e mais ainda um setor, né, da sociedade civil, né, que aí você envolve as igrejas, né, e etc, etc. Então, e os golpes que não deram certo foi quando só os militares foram e parte dos empresários não aceitaram e outra parte da sociedade civil não concordaram. Então, é um exemplo do nosso hoje, né? O nosso hoje, ele tem esse viés, né, parecido com os outros golpes, né? Então, com isso, por isso que na minha análise, não deu certo o golpe agora recente do Bolsonaro, né? Porque uma parte foram, outra parte não. Opa, né? O Lula não representa perigo, né? O Lula é um cara que dialoga. O PT tem a sua ala mais ao centro, que conversa, dialoga com as forças políticas, né? E aí a classe política, principalmente do centro, né, não compara essa ideia e aí viemos fazer essa aliança que a gente trouxe o Alckmin para ser o vice nosso, né, um gesto claro que o PT não tem
essa visão de ruptura. O PT é um partido, sobretudo na liderança de Lula, é um partido que faz o diálogo, que vai buscar o entendimento, tanto em todos os setores, da classe empresarial, na sociedade civil, e assim é o PT, né, no momento, entendeu? Então, essa mudança de visão que o PT vem desde a primeira eleição que o Lula ganhou, fez com que a gente tivesse, né, esse fortalecimento, e o golpe, no ponto de vista, não foi adiante. Muito bem. Eu também concordo com essa sua tese de que o PT ele sofreu uma reformulação ideológica. Até a primeira eleição de Lula, o PT ele se apresentava assim, tinha uma roupagem muito mais aguerrida, né? Quando a gente... eu até li alguns textos sobre isso há um tempo atrás. A linguagem, a imagética do partido era muito mais aguerrida, então ele precisava necessariamente dialogar com esse centro aí, né? Então mudou-se toda a semiótica do partido, a linguagem, e fez com que, justamente, tendo como pressuposto o diálogo, né? E Lula é bom de diálogo, alguém que vem das camadas proletárias, sindicais, é alguém bom de diálogo. Isso é importante. Muita gente não consegue entender o conceito de governabilidade, né, que o nosso presidencialismo ele precisa ter esse. Então, já aproveitando o ensejo, eu te pergunto, é correto na sua avaliação, de um lado, o partido ter aberto de bandeiras ideológicas contundentes, historicamente determinadas, justamente para implementar esse projeto de governo, o que nós denominamos de governabilidade, que é justamente esse diálogo com as camadas sociais, com o empresariado, com o próprio centro, com a própria ala da direita, aqueles que estão aptos racionalmente ao debate? O seu microfone. Isso. O PT entendeu, né, a sua função dentro do governo, né? Uma coisa é ser governo, outra coisa é o partido ter a maioria, né, no Congresso, ter a maioria no Senado, né? Então a gente percebeu que o povo votou em Lula, elegeu Lula, né? Mas o povo não entendeu que tinha que eleger também os partidos de esquerda, né, para implementar o projeto progressista mais à esquerda, com as bandeiras qual a gente defende até hoje, né? O PT ainda continua defendendo a sua bandeira, mas tem a questão de correlação de força, né? Você sabe muito bem que na Câmara você precisa, numa determinada votação, você precisa de 300 deputados, 200 algumas coisas, 270 e algumas coisas. Então, se você olhar, se pegar todos os progressistas, a gente só tem 160 e poucos deputados. Então, o governo tem que dialogar com as outras forças políticas, entendeu? Então, o PT entendeu que o governo é uma coisa, o partido é outra, o partido tem que dar condição para que o governo possa, né, governar também, né, porque a gente tem um Congresso conservador e agora cada vez mais piorado, nesse agora recente. Então, o PT ainda continua, né, ainda com as suas bandeiras, mas entendeu, do meu ponto de vista, entendeu que precisa, para governar esse país, né, precisava fazer concessões. E assim foi feito, vem sendo feito durante o primeiro governo do Lula. Agora, o terceiro mandato, né, a gente vem fazendo concessão e com mais força, porque a bancada conservadora ampliou muito. Se a gente for lá atrás, né, a gente ganhou no primeiro turno, mas a bancada
que tiveram mais deputados foi a bancada do Bolsonaro, né, com quase mais de 300 deputados eleitos. Então, a gente foi para o segundo turno já sabendo a dificuldade que a gente ia ter no Congresso. Então, mas o partido, né, entendeu que bandeira histórica do PT não conseguia, né, ser projetada, levado para ser uma política pública, né, por exemplo, né, entendeu? Então, tem ala ainda do PT, falando do PT, tem ala ainda que diz que a gente está um pouco mais para o centro, né, e assim são as tendências internas do partido, entendeu? Mas a maioria entendeu que o PT tem a sua caminhada, né? Um exemplo claro, né, que a mídia caiu em pau na gente foi a questão da Venezuela, quando o partido, né, mandou uma carta aberta em apoio à eleição do Maduro, enquanto o governo fez o seu movimento, né, com o ministro, né, o Celso Amorim, que é assessor especial da presidência, né, com um movimento contrário, né? Você vê que teve recentemente esse atrito do Lula com o Maduro. Então é uma mostra clara que o PT continua tocando a sua política, tentando implementar ela dentro do Congresso, e o governo, né, vai fazendo a sua política com a relação de força. Não tem outro caminho. Entendeu? Mas o PT, aquele radicalismo, na década de 80, 90, no meio de 90, do meu ponto de vista, não cabe mais hoje, né? Ou a gente faz o diálogo, faz o debate, o enfrentamento, né, na sociedade, ou a gente vai ficar para trás. Lógico que um partido que tem menos de 50 anos e consegue eleger 4 vezes, né? 4 vezes um presidente da República não é moleza. É um partido que acumulou, um partido que formulou, e um partido que ideologa, mesmo tendo essas bandeiras, esses entraves internamente. Mas você vê que é um partido que, na história recente, ou na história lá atrás, nenhum outro partido conseguiu ter essa façanha, né, de eleger 5 vezes um presidente da República. Talvez nem na América do Sul a gente tenha essa história assim. Então, o PT faz história, lógico, que dentro do nosso tamanho, entendeu? Mas bandeiras fundamentais, o PT ainda continua, mas com outra roupagem, vamos dizer assim, porque a sociedade também muda, né? A sociedade vai mudando e a gente não pode ficar com o velho discurso. E a gente tem que ir também indo como movimento. O partido é um movimento, né? E a gente tem que, ora avança, ora vem para trás, né? Como aquele velho exemplo. Às vezes a gente dá 2 passos para frente, um para trás, um para frente, 2 para trás, e aí a gente vai equilibrando e colocando na agenda política o pensamento e o projeto progressista do PT, né? Dentro daquele congresso, mesmo conservador, a gente vem conseguindo algumas agendas progressistas dentro, né, desse governo, que, deixando, no meu ponto de vista, claro que é um governo de todos, mas o PT está aqui, né, e a gente precisa entender, né, entender a sociedade, por que a sociedade votou em massa na gente, nesses 4 mandatos, 5, e para o parlamento não consegue repetir essa dose, entendeu, senhor? A sociedade, então, a gente tem que compreender, e o partido vem compreendendo isso, né? E por isso que algumas bandeiras nossas tá ali, quietinha, mas tem o debate interno, tem o debate da sociedade. É lógico que a gente, essa nova geração, né, juntando com aquela outra geração conservadora, irmão, é um momento da gente fazer reflexão e buscar para entender, né? Como é que a gente está avançando, fazendo muitas coisas e a gente, né, não consegue estar dialogando com essa camada da sociedade, tá certo? Então, o PT precisa
manter as suas bandeiras, como vem mantendo, e também, por outro lado, ser governo precisa estar discutindo com toda essa moçada. Eu fico muito satisfeito quando eu escuto de uma pessoa realmente que entende de partido, né? Quando você faz uso da analogia do movimento para expressar a dinâmica do partido, isso é corretíssimo, né? O partido, enquanto instituição, ele é um movimento. Ele se estrutura e ele constrói a sua própria dinâmica a partir das pulsões da própria sociedade, das conjunturas, dialogando com os grupos, com os temas, formando uma agenda, reformulando temas dessa mesma agenda. E isso é importante, ter essa percepção de que o partido é um movimento, essa percepção de que o partido, enquanto um agente orgânico, tem uma perspectiva, mesmo tendo várias tendências internas, né? Embora todas essas tendências tenham que ter um elemento comum para defini-las dentro desse enquadramento, ao mesmo tempo tendo essa percepção de que o governo é outra instituição, é outra percepção da realidade. Então, isso é importante, ou seja, o governo ele é mais amplo do que o partido, sendo que o governo, ele a alma do governo naquele instante é o partido, sendo que essa alma precisa dialogar com outras percepções. Então é complexo e você acerta perfeitamente quando você faz essa análise. E nesse sentido, quando você fala em termos de agenda, uma agenda, Luciano, que eu vi uma mudança muito, muito perceptível, foi o relacionamento do governo com o STF. Porque nós sabemos que o STF fez parte da engrenagem do golpe de 2016. O STF chancelou, né? Aquele golpe militar, não havia ali crime de responsabilidade, então deram aquela camuflagem ali normativa, jurídica, e o STF coadunou com isso. Hoje nós percebemos que há uma sintonia muito importante entre governo, entre Lula e os ministros do STF. Como é que você analisa essa relação entre governo e STF? Realmente, a gente, internamente, no partido, recentemente eu estava participando de uma reunião interna da nossa força política, em Alagoas, e a gente até brincava entre os colegas, né, porque o PT fez várias indicações na época, né, para assumir lá a cadeira de ministro. E que pareça, o cara que poderia sustentar um pouco mais a conversa na questão de Dilma era Dias Toffoli, um cara indicado, e foi advogado do PT. Você imagina uma coisa dessa? Você imagina você esperar o cara do PT que está lá, lógico que tem a função institucional, mas lá não é só institucional, lá também é político, né? O Supremo, ele tem seu lado político ideológico, né? Então, você percebe que eles lá, com a força do mercado, é bom entender que o golpe de Dilma tem a mão pesada do mercado financeiro especulativo, né? Que, por sua vez, tem a sua mão também dentro, né, do Congresso e lá no Supremo também. Então, a gente tem que, às vezes a sociedade não percebe esse movimento, mas teve esse movimento lá atrás do mercado, junto com os empresariados fortes, nessa questão. Então, agora, o que vem de fato novo essa relação é que eles sustentaram. Agora, eles fizeram o oposto, né? Eles fizeram o oposto. Na hora de os caras dar o golpe, eles sustentaram a peteca. E quem sustentou a peteca dessa vez? Um cara que lá atrás a gente fazia a disputa, né, política, que era um cara indicado por PSDB, que é o Alexandre de Moraes. E tem a abertura
Acho que o Alexandre de Moraes, ele traz para dentro do STF a discussão política, e aí onde o Lula se aproxima mais, né, para dialogar, porque o Lula, quando está na cadeia, ele sempre disse que queria dialogar, quando saísse, ia conversar. Era um cara que não ia levar rancor nem ódio no coração, ia fazer o diálogo. Então o Lula sai, né, da prisão, mas ele sai, eu acho, mais fortalecido, né, para dialogar mesmo. Então não faz sentido um partido e um governo estar brigando com outra força, outro poder constituído, que é o Poder Judiciário. Então a gente precisa discutir, dialogar permanentemente. Essa é a diferença do governo, desse governo, né, e lá atrás, né? Lá atrás tinha um setor do PT que era fora isso, fora aquilo. Hoje não, hoje a gente está dialogando, precisa dialogar, entendeu? Precisa ainda mais dialogar para que a gente consiga ter harmonia entre os poderes, né? De fato, colocar em prática, que a gente harmonia entre os poderes. Então, essa relação, né, tem mudado no sentido de dialogar, né? O governo, né, busca isso, o Lula busca isso, está sempre conversando, né, e sobretudo para que há essa normalidade e a manutenção da democracia, certo? Então, você vê que pela primeira vez você está em sintonia o executivo e o judiciário, isso é bom. E agora também tem as suas divergências lá na Câmara, mas o governo também vem buscando harmonia também no Congresso, né, nacional, para que a gente possa avançar mais nas agendas. Então, um exemplo, falta de costume é uma agenda política e jurídica ao mesmo tempo, né? Tem muitas coisas que o Poder Judiciário é que decide, né? Eu vou dar um exemplo, o aborto, o Estado, né, como Estado, tem que obedecer a lei. Quem determinou que isso, aquilo e outro? A lei. E quem foi o Congresso? O Supremo deu aval final, né? Então, você vê uma questão, uma pauta de costume que envolveu o político, o poder executivo, mas o poder judiciário cancelou a lei para que não tivesse nenhuma brecha para relação a essa questão. E outras pautas, então as pautas de costume, ela está muito relacionada à política e um viés judiciário, né? Seja ela religiosa, aí quando vai para a questão religiosa, também tem essa outra questão, viés jurídico. Então, eu acho que o Lula acertou, o PT nacionalmente, o PT nacional, nosso presidente, vem acertando, manter e buscar sempre o diálogo com o Poder Judiciário e com o Poder Legislativo também, com o presidente das câmaras, para que a gente possa ter mais harmonia e não criar mais um B da vida, né? Que a falta do diálogo, então qualquer um pode ser a alternativa. Mas quando você dialoga com o outro, você vai buscar o entendimento, entendeu? E é isso que o governo vem mantendo, o PT vem mantendo nacionalmente, dialogar com o judiciário, para buscar o entendimento, que lá atrás o PT, né, tinha suas ressalvas, né, em relação a esse processo. Muito bem. Como você falou aí das relações entre os poderes, né, que é uma previsão constitucional, citando que a agenda cultural, pelo que eu percebi de você, tem um certo ativismo, né, judicial por parte do Supremo. Eu estou lendo um livro muito bom. Eu comprei ele recentemente de um professor lá do Rio Grande do Sul, professor Marinoni. O título do livro é Processo Constitucional e Democracia. A tese do livro é que existe um ativismo judicial desmensurado. E ele vai fundamentar em todo o livro essa sua tese partindo do princípio de que nenhum membro do STF tem legitimidade popular para legislar. Na verdade, o STF proporciona a interpretação constitucional e tão somente. Aí você deu o exemplo do aborto, né? Recentemente, o
se eu não me engano, foi a Comissão de Constituição e Justiça, alterou no primeiro debate, obviamente vai passar pelas comissões e outras instâncias até chegar no plenário, vai para o Senado, vai seguir todo o trâmite processual, constitucional, justamente para alterar o aborto, né? Do ponto de vista constitucional, que hoje a lei só permite em 3 situações: quando há um risco de morte para a mãe, quando é em decorrência de estupro e quando a criança ela é anencéfala, né? Ou seja, sem cérebro. Quando a medicina, a ciência vai dizer, pode até nascer com vida, mas não vai durar muito. Então a mãe ela pode ter essa opção. E a sociedade, na Comissão de Constituição e Justiça, como você bem relatou, hoje o Congresso ele é muito conservador ideologicamente. Então passou no primeiro debate e essas pautas estão passando, né, inicialmente. Eu acredito que quando se chegar lá no STF, o STF vai dizer, aqui é inconstitucional, essa lei é inconstitucional. Então eu vejo que o que nós podemos chamar de ativismo judicial é importante. É um limite para você não deixar extrapolar direitos e garantias já conquistados historicamente, como a questão do aborto, entendeu? Eu vejo que já existe a lei, mas essa pauta do costume é muito importante. Então, como você disse, esse relacionamento do governo com o Poder Judiciário é importante para a governabilidade. E a gente vê que o Lula, ele, depois que saiu da prisão, como você bem relatou, vem mantendo esse diálogo, essa sintonia, né, com o Poder Judiciário, fazendo com que as coisas transcorram. E por falar em Poder Judiciário, obviamente que se confirmou, né, vários condenados estão sendo inocentados, né, um fenômeno interessante, porque o que aconteceu lá em 16, tivemos o interesse do capital internacional, representado pelos Estados Unidos, tivemos a classe, a elite política brasileira, né, e tivemos o STF, tivemos o que nós chamamos de lawfare, ou seja, o uso político do direito, da máquina judiciária para incriminar Lula, porque justamente ele ia ganhar a eleição, tirando do páreo, prendendo aquele que ia ganhar, né? Então, Luciano, a minha pergunta é a seguinte: Bolsonaro foi o principal resquício do golpe de 2016? A principal consequência? Eu acho que o Bolsonaro, ele veio, vamos dizer assim, de gaiato na história. Por quê? Esses grupos econômicos, eles trabalham com muita pesquisa, né? Eles trabalham com muita pesquisa e concepção, né? Lá em 2016, né, a pauta de costume ela já vinha crescendo. Então, se precisava de uma figura que se identificasse com essa pauta, né? Então se busca o Bolsonaro, porque se você olhar para trás ele como deputado, né, o histórico dele é tudo a favor da pauta de costume, né? Você vê que a forma grosseira dele durante várias entrevistas como deputado federal. Então, os caras perceberam que ele era a figura que podia se apoderar dessa agenda, tá certo? Então, colocar ele dentro dessa agenda. Então, e ele se casa bem nessa agenda, que naquele momento, né, algumas pesquisas internas, inclusive, né, o PT fez, 16% naquele momento tinha esses viés de Bolsonaro, né? Então, continua ainda hoje esse movimento, esse Bolsonaro que, para mim, eles estão criando um movimento, que o Bolsonaro está inelegível, ele não pode ser candidato em canto nenhum por 8 anos. Então, os caras estão na rua, os caras estão fazendo um movimento para manter vivo a esperança desse público que representa 16% da sociedade brasileira, que pensa igual a Bolsonaro, né? Que xinga, que diz isso e aquilo outro, entendeu? Então, o Bolsonaro, ele é capturado para que ele saísse de cara
desse público. Porque em outro momento o Bolsonaro não seria nada a não ser o que ele era deputado lá esquecido, né, lá dentro da Câmara, entendeu? Então, a elite, a extrema-direita, que até naquele momento se escondia na roupagem da direita, né, e aí escancarou. Né? Então, vamos, né, já que a gente conseguiu, então vamos titular. Então, eu vejo dessa forma. Né? Bolsonaro, ele foi capturado pela extrema-direita, né, porque tinha essa pauta de costume que hoje continua. Então, esses retrocessos que a gente vê na Câmara é só falácia e só politicagem, né? Porque os caras sabem que não passa lá no Supremo. Os caras sabem que já é lei, mas os caras utilizam isso, né? E estão lá colocando, porque vão criando factoide, né? Vão criando, alimentando a máquina política dele, né? E é assim que a extrema-direita sobrevive no mundo fora, alimentando os seus seguidores com coisas que os seguidores não percebem, mas estão alimentando. Então, você colocou como exemplo o aborto, mas tem outras pautas. Então, o PT tem feito um movimento de não fazer enfrentamento, porque a gente não tem voto para derrotar os caras do Congresso, entendeu? Então, como eu disse, o Congresso hoje é muito mais conservador, eles estão utilizando umas pautas de costume que já é lei, que não tem mudança nenhuma, mas para manter esse movimento, né, que começou com a figura do Bolsonaro, mas hoje continua, né, essa porcentagem, né, 16, 18, 16, 17, enfim, são pessoas que têm esse viés igual ao do Bolsonaro. Então, eu estou dizendo com os colegas do partido que a gente tem que estar conversando, dizendo que essa pauta de nome Bolsonaro não existe. Por quê? A gente fica alimentando um nome e não vai disputar nada, então a gente só fica só fortalecendo o inimigo na política que você está lembrando do cara. Então, eu não mais converso. O pessoal manda coisa lá do Bolsonaro, já não nem comento, nem falo, porque é um cara que não está fora do processo eleitoral, né? Mas é a figura que vai estar aí e que a extrema-direita está usando ele como garoto propaganda, né? E o Bolsonaro virou uma máquina. E você já viu aí a divergência entre ele e o Tarcísio, né? Já uma divergência com o cara lá de Minas, quem vai ser o candidato em 2026, né? O Bolsonaro quer indicar alguém da família, né? E aí tá aquela briga lá, por quê? Porque os caras sabem, né, que o Bolsonaro tem uma função importante, mas só que o Bolsonaro não quer largar o osso. O Bolsonaro não, epa! Ou seja, ele não entendeu que o momento dele já passou, né? Já passou, mas ele não quer entregar, ele não quer largar o osso, tá? Epa! Então vou. Ele acha que essa ele quer ser o proprietário do espólio, que é essa mentalidade conservadora, né? Exatamente. Então ele na concepção dele é como ele tivesse esse voto mesmo, esse 16% que representa igual a ele acha que era ele que conseguiu hoje, mas dentro da estratégia da extrema-direita ele foi uma figura que casou bem com o que a extrema-direita queria aqui no Brasil. Então, não é um cara que trabalhou para ser presidente, não, ele é simplesmente um deputado, como ele foi mais de 20 anos, e não tinha nenhuma expectativa de disputar alguma coisa, nem a governo no Rio de Janeiro ele tentou, só para você ter uma ideia. Então, aí reforça mais a tese que ele foi um cara que foi capturado da extrema-direita, capturado para representar essa parcela da sociedade brasileira que ainda hoje representa 16 chegou até 18% e tem esse pensamento igual ao de Bolsonaro e da extrema-direita brasileira. Muito bem, Luciano. É isso mesmo. Eu concordo plenamente com a sua análise, viu?
por falar em Estados Unidos, recentemente o Donald Trump, embora enfrentando processos judiciais, acabou reconquistando, né, o direito de governar a principal economia do mundo, né, dos Estados Unidos, e a partir de janeiro vai retomar um projeto que ele que interrompeu, né, que foi interrompido lá no seu primeiro mandato. Qual, assim, a análise que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo, vem começando a fazer acerca das implicações desse segundo mandato do Trump a nível de América do Sul e, em específico, a nível de Brasil? Veja, o PT nacionalmente é assim. A gente tem uma posição clara que a gente está torcendo para o outro lado. O PT tem essa posição. Mas, assim, como Estado, né, a gente governa o Estado brasileiro, então a gente tem que ver o movimento, como vai se dar o Trump, né? Uma coisa é lá atrás, quando a gente estava falando da política, uma coisa é você, nos discursos, da campanha, e outra coisa é você estar no governo. Então, o PT, né, no bastidor, né, recentemente estava conversando com o deputado federal Paulão, né, que está mais lá em Brasília, né, é agora parlamentar representando o Brasil no Mercosul, para Sul. Então, ele faz uma análise que o PT está aguardando, né, o Trump tomar posse e ver com a diretriz se realmente ele vai fazer o que está na campanha ou ele vai fazer o tipo de movimento político, né para dar uma governabilidade ao povo americano, que não foi eleição fácil lá, né? Se ele vai tentar pacificar, unificar os eleitores americanos, né? E assim, como partido, a gente espera, né, um fortalecimento da extrema-direita, não só lá nos Estados Unidos, mas na América do Sul como um todo, né? Espera. Esse é a análise, a concepção do deputado que ele está lá em Brasília e colocou para a gente. Então, o PT espera que a extrema-direita aqui no Brasil vai se animar, né, como se animaram, vão se animar um pouco mais, né, esperando alguma coisa do Trump. Então, resumindo, não vai ser uma vida fácil, né? Não vai ser vida fácil, não é nesse entendimento, mas o entendimento vamos esperar ele assumir, ver se ele vai colocar em prática o que ele disse na campanha. E tem outro movimento aí. Hoje, o Brasil, ele não é um país unicamente da América do Sul, é um país que está tendo um papel importante no mundo afora, né? Essa aliança do BRICS também traz outro poderio político para o país, né? Então, os americanos vão pensar 2, 3 vezes de fazer o que ele fazia lá no passado, tá certo? Porque hoje você pega a Rússia, você pega a Índia, você pega outros países que estão no BRIC, a China, são potências, né? E o Brasil que é uma potência emergente, né? Então, você pega um bloco desse, não é fácil você lidar, entendeu? E os americanos hoje foi um movimento, uma parceria lá a União Europeia, né? Você vê com essas guerras, eles se aproximaram muito da União Europeia, mas com seus interesses econômicos, que é o que os Estados Unidos pensam. Os Estados Unidos pensa nos interesses econômicos. Se der certo, econômica para ele, tá aí, tá de boa. Eu dou exemplo da Venezuela, que as pessoas às vezes falam, o PT apoia, mas às vezes o cara não tá percebendo o que acontece no bastidor. Uhum. A Venezuela tá o que tá, porque tem um embargo americano, né? Tem milhões de dólares presos do governo venezuelano e das empresas estatais do governo. Então, os caras prendem a economia, aí depois leva o país ao caos para depois dizer assim, não, eu sou salvador da pátria, né? Então, eu dou esse exemplo e dizer que o PT, a posição do PT nacionalmente é aguardar, né? E aguardar
os primeiros passos que ele vai dar no governo. Aí daí ter uma arrumação, uma linha mais clara da política. Mas, só reforçando, a extrema-direita brasileira está aí toda acerradinha, né? Mas aí a gente está atento para fazer um bom debate e um bom enfrentamento politicamente falando. Até o próprio Bolsonaro, antes de estourar a bomba lá dos indiciamentos, e ele ser o epicentro, né, de todo aquele planejamento para assassinar o presidente, o vice e o ministro Alexandre de Moraes, na mais recente tentativa de golpe militar, até então, até o próprio Bolsonaro se encontrava assanhadinho, como bem destacou você, assim como a própria direita brasileira, né? Assanhadinha na expectativa e na animação decorrente da vitória do Trump. Mas eu acredito que o Trump não iria se enveredar por um plano nesse sentido de tentar prejudicar mais assim, assintosamente, ou pressionar agora que o Elon Musk vai ser ministro do Trump, vai pressionar na guerra com o Alexandre, para, enfim, toda essa maluquice. A gente percebe que boa parte da turma do bolsonarismo que vive naquela bolha ali, eles têm uma ideia meio maluca, né? Terra plana, enfim, essas coisas, você percebe isso aí, como se o Elon Musk viesse como um salvador da pátria naquele foguete dele, salvar os destinos do Brasil, enfim. Aí, a minha pergunta é nesse sentido aí, para você, o que é o bolsonarismo? O que é que representa o bolsonarismo? Rapaz, é só endossar que eu já falei. Essas loucuras mesmo que o Bolsonaro representa. Então, realmente, é esse povo, é aquele povo realmente que acredita nisso, acredita em ET, que vem o Salvador. São essas pessoas que não vê o ser humano como ser humano, vê o ser humano como uma pessoa qualquer. Entendeu? Vamos dizer, é a galera que é só ele, né? Então, tem que ser do jeito que eles querem, do jeito do pensamento que eles querem, e não ver um coletivo, né? O movimento que se titula Bolsonaro, que é o movimento da extrema-direita, né? Que, para mim, está bem claro, Bolsonaro está fora desse movimento já. Então, os caras tentam trabalhar essas questões, entendeu? São pessoas que preconceituosa, pessoa que não tem amor próximo, entendeu? E que só vê aquilo que interessa para ele. E olhando para a classe empresarial, aqueles que ainda entram no movimento, nesse movimento, geralmente aqueles empresários que exploram mais o trabalhador. É aqueles empresários que não querem ter garantia dos direitos para os trabalhadores. Então, cada vez menos direito para aqueles empresários é importante. Então, esses empresários que entram nesse movimento, não é porque ele é contra o PT, não. Ele é contra o trabalhador. Aí usa a narrativa que o PT faz aquilo, mas não é. Ele é contra o trabalhador, é contra a 13º, salário maternidade, hora extra, entendeu? Então, esse é outro grupo que pensa dessa forma, né? E está dentro desse movimento, entendeu? Então, por outro lado, a gente fala, o campo progressista é mais direito, é mais... O quê? É uma coisa simples, né? Trabalhador feliz produz mais, né? Trabalhador mal-humorado perca. E, às vezes, na maioria das vezes, esse empresário que está nesse agrupamento não pensa assim. Ele só quer explorar que o cara se fique um bagaço humano, entendeu? E outro movimento, que outro grupo, que são os evangélicos, né, uma parte, né, que influenciaram para essas figuras que cada vez mais rica e os seus fiéis mais pobres, que é isso que a gente tem que fazer a discussão,
entendeu? Os caras cada vez mais ricos e os seus fiéis cada vez mais pobres, então ele induz, né? Induzindo, então, o povo, em nome da fé, esperando ser salvo, que não quer ir para o Espírito, que não quer ir para o céu, né? Todos mundo queremos, né? Mas de uma forma consciente, de uma forma como está lá, e não da forma que trabalha no imaginário das pessoas. Então, esse movimento evangélico tem um sentido, eu sempre digo, pessoal, preste atenção nesses pastores, nesses figura que é bolsonarista, olhe o patrimônio dele, veja como ele anda. Então, é essa galera aí. Você vê o pastor progressista, você já vê como o cara é simples, o cara é humilde, tá ali no dia a dia. Então, fazendo esse parâmetro, para a gente entender que o movimento tem várias outras ramificações. E tem a galera política que se aproveita. E tem outros movimentos, tem outro grupo dentro que se aproveita, que é aqueles oportunistas, política oportunista, de, a vez de carreira, aquele que caiu de paraquedas, né, que eles veem muito deputado fazendo um debate, infra, lá no Congresso, mas é a primeira vez que é um influente, que foi eleito, é o cara que era um ator, foi eleito. Então, esse cara cai de paraquedas, então esses caras se aproveitam das pautas de costume para se projetar, porque não tem nada que apresentar na sociedade. Você vê esse grupamento político que está nesse movimento. Você pega figuras aí, né, como o Flávio Bolsonaro, né, que é do pai, mas tem aquela outra deputada lá que correu com uma pistola, né, lá em São Paulo para pegar o rapaz, o cidadão lá. Então, esse grupo, dentro desse movimento, são os políticos aproveitadores que não tem nada. Então, vou aproveitar dessas pautas e vou fazer, né, dela um projeto, um caminho político. Muito bem. E assim, como é que você compreende ultimamente essa ampliação dessa mentalidade conservadora? Porque é meio paradoxal. Tipo, por exemplo, as desigualdades sociais, elas, apesar de todas as políticas implementadas, fomentadas e implementadas no governo do Partido dos Trabalhadores, né? Tirando o Brasil aí do mapa da fome, que o Bolsonaro recolocou, né? Recolocou, e o Lula já tirou novamente. Enfim, apesar de todo esse esforço, ainda a nossa sociedade, isso aí é um problema estrutural, e acredito que, apesar da contribuição do Partido dos Trabalhadores ao longo dos seus mandatos, é um problema arraigado historicamente, as desigualdades sociais no Brasil. Tem até um sociólogo do campo progressista, o Gessé de Souza, ele trabalha muito nessa linha de pesquisa, né? A subcidadania, apesar de todos os esforços da ala progressista. Então é meio paradoxal que não a camada privada de muitos direitos, de muitas garantias normativas, muitas vezes caracterizada pela ausência do Estado, esse segmento não tome a consciência de classe, ou seja, parta para o outro lado, ou seja, ampliando essa bolha irracional que hoje nós chamamos de bolsonarismo. Isso é uma bolha irracional na qual circula ali e se retroalimenta uma mentalidade pautada justamente nessa agenda cultural, no preconceito, na misoginia, enfim, de tudo aquilo que nós lutamos contra, né? E que o Brasil vem lutando contra há um bom tempo. Então, como é que você consegue entender, me explicar isso, esse fenômeno que me parece meio paradoxal? De um lado, os partidos, o próprio PT, por exemplo, mas digamos assim, o bloco de esquerda, ele se descaracterizou no sentido daquelas campanhas de conscientização, daqueles cursos de formação, enfim. E isso contribuiu para esse aumento dessa bolha irracional, conservadora, que vem alastrando o Brasil nos últimos anos? Sim, acho que
falar do PT especificamente, né? A gente surge nesses movimentos, né? Sindical, movimento popular, intelectual, igreja, enfim. Mas aí a gente tinha essa relação, né? Estava na base, discutindo com a sociedade, e aí formulando núcleo, dando apoio à criação de associações, de bairro, estava mais próximo. E essa é uma crítica que a gente vem fazendo, né, na nossa corrente, né, para a direção nacional, que o PT precisa, né, votar, dialogar com as bases, né, para que a gente possa, né, diminuir essa tensão, que na verdade é um vácuo que a esquerda deixou, como foi para o governo, né, sentiu bem, está lá no governo, e esqueceram da base, né, de fazer isso que você falou, né, a fazer a formulação, fazer a discussão e buscar, né, as alternativas, né? Então, a gente se afastou, né? É preciso, né, há uma discussão interna nesse sentido, da gente voltar para a base, para fazer frente, que é exatamente nesse vácuo, né, que os movimentos deixaram, não só aí o PT como partido, mas os movimentos, né, deixaram de fazer. Então, aí, onde entrou as igrejas, entrou outros movimentos conservadores, né, faltando, né? Eu me lembro que, do exemplo de Colônia, né, a gente tinha, né, a força das associações, né, a gente tinha associações fortes, eu dou um exemplo, Mandacaru, né, eu dou um exemplo lá no Gruta d'Água, que foi o primeiro assentamento em Alagoas, aqui de lado, aqui em Colônia Pordina, o primeiro assentamento, né, foi aquela luta lá titânica daqueles trabalhadores. Então, um pouco esquecendo disso e ficando mais na pauta institucional. Então, eu dei um exemplo daqui, né, mas aí isso também Brasil afora. Então, o campo progressista precisa voltar a discutir com as bases. Que a direita vem fazendo isso, e a extrema-direita está dentro da base, né, capturando nas periferias, nas igrejas. Você vê, né, quantas igrejas você não tem. Você pega um município com um Colônia pequenininho, né? Você tem lá umas 10 ou mais igrejas, né? O Zé de Mello, nosso companheiro, ele tem essa estatística, né? Ele tem foto, tem dados. Então, você vê uma cidadezinha com 20 mil habitantes, né? Agora desceu para 16, 17. Então, você tem mais de 10 igrejas, né, disputando esse público que era nosso, que a gente estava lá discutindo. Então, quando esse público recente sai da pobreza e vai para a classe média ali, ele vai dizer que foi a fé, né? Como as igrejas, prosperidade. Então, você acreditou, tá? Mas ele não consegue, esse público, a gente não está conseguindo dialogar porque ele não percebe que foi uma ação do Estado, né? E sim uma ação da fé, né? Eu melhorei de vida porque eu acreditei em Deus, que é importante crer, como creio, né? Ter fé para poder caminhar, mas muitas conquistas quem proporciona é o Estado, né? E lá atrás a gente fazia isso, né? A gente tem esse debate e a sociedade e tal. Então, menos política, passo, captura para essa galera conservadora, porque às vezes o cara tá ali discutindo uma coisa que muitas vezes nem sabe, mas o cara dizendo, é desse jeito, mas mesmo errado, mas o cara está certo, ah, beleza, então, né, entendeu? Então, é isso, tanto o PT como os movimentos progressistas, eles, lógico, tem o exemplo, né, que deveria ter mantido, né, o MST. O MST é um movimento que mostrou para todos nós que o afastamento da base é ruim, né? Se não fosse a relação do MST diretamente com a sua base, os caras tinham engolido ele na CPI, né? Os caras tinham arrebentado com o MST na CPI.
Então, um exemplo, né, que eu estou citando, que a gente deveria estar, né, mas nada perdido, a direção está revendo isso e para os próximos, né, Pronto, já anos. aproveitando a deixa, era a pergunta que eu iria fazer. Como é que anda o Partido dos Trabalhadores em Colônia? Quais os atuais projetos? Quais as atuais expectativas? Os seus planejamentos? A retomada desses cursos? Enfim, como anda a instituição no município? Veja, a gente, a nossa, esse processo foi um processo muito difícil, né, para a gente, porque a gente não conseguiu viabilizar a, a disputa propriamente dita, né, por questão interna, né, erro interno, entendeu, que impactou isso durante a sociedade, porque a gente lançou candidatura, depois teve que retirar e vice-versa. Isso não foi, né, um erro nosso, e como presidente assumo junto com os companheiradas que foi um erro que, que realmente levou a gente a não disputar, e com isso traz uma consequência, né? Porque a gente vai ter que reavaliar, mas já fez essa avaliação, tá certo? É começar do zero, né? Mas do zero no sentido de que a gente tem, né, uma galera boa, né? Que está disposta a fortalecer ainda mais o partido, né? E nosso planejamento e nossa missão é discutir e fortalecer as bases, né? Vamos voltar, como eu disse, vamos voltar às origens, discutindo com as bases, fortalecendo os movimentos, onde tem um petista numa associação, se tiver desativada, vamos contribuir para a ativação, porque o partido, como disse lá até, é um movimento, então a gente tem que estar fortalecendo as nossas bases, né? Então, esse é o nosso pensamento, né? O ano que vem tem PED, né? Vai ter uma nova direção a partir de julho, se tudo ocorrer tranquilo, aí, mas nosso planejamento é voltar para as bases, dialogar com os filiados, né? Abrir, né, o partido para outras figuras que assim queiram se somar conosco nessa trincheira, entendeu? E assim, tem nada perdido. Como eu disse na reunião com os companheiros, a gente só perdeu um processo. A gente não pode jogar a história do PD de Colônia, que tem 30, vai completar 40 anos, por um processo eleitoral, né? Aconteceu, aconteceu, né? Foi ruim, foi impactante, foi, né? Mas o PT está vivo, o PT é uma instituição, então ali é um processo eleitoral, né? A gente não pode levar o processo eleitoral para a vida, né? Então, quando eu cheguei na presidência, a gente não tinha nem vereadores. Eu cheguei junto com os cooperados, elegeu o primeiro, o Antônio. Depois foi reconduzido o processo novo, conseguimos eleger São Antônio e depois elegemos Jorge Casuzinha, né? Então, esse foi fruto de um trabalho. Então, a gente não pode jogar a história que a gente teve simplesmente porque aconteceu nessa eleição, né? Não deixando que não foi uma questão, do ponto de vista político, ruim para a gente, né? Para a instituição, né? Porque aí tem a questão de organização, que o PT sempre foi partido visto em Colônia Política como um partido bem organizado, né? Bem atento nas coisas, sobretudo na legislação, né? Então, a gente vai estar retomando esse trabalho, né? Conversar com a sociedade, dialogar com os movimentos e internamente ser mais rigoroso, né? Para que a gente não possa, né, perder e passar por outra que eu acredito que não vai passar mais. Inegavelmente, Luciano, do ponto de vista sociológico, o Partido dos Trabalhadores aqui em Colônia Leopoldina, ele carrega sobre si um dado curioso. É o único partido orgânico existente.
As demais siglas, elas existem só, funcionam para atender demandas prioritariamente eleitorais e, segundo, para manter a etiqueta da política institucional normal. Não tem aquele aspecto orgânico como o Partido dos Trabalhadores tem. Eu sempre, às vezes, acompanho, né, vocês pelas redes sociais, em reuniões, debatendo, né, a vida interna do partido. Essa é a noção de partido, aquele aspecto, aquela vida orgânica de discussão, deliberação, de agenda, enfim. Então, o Partido dos Trabalhadores é o único partido em Colônia organicamente organizado. Confesso a você que eu sou muito assim associado pelas outras pessoas ao Partido dos Trabalhadores, né? Em específico, os bolsonaristas, eles dizem assim: você é petista, você é petista, você é petista. E por curiosidade, você bem sabe, nunca fui filiado ao partido. Embora, como eu disse no começo da conversa, a minha formação política tem uma contribuição muito grande do partido, de você era que nos levava lá para a Horta do Padre, para aqueles cursos de formação. E como eu já te relatei em outra oportunidade também, já disse ao professor Zé de Mello, eu estou refletindo seriamente em me filiar ao partido a partir de janeiro. Eu estou pensando em me filiar, vou ter mais tempo a partir do próximo ano, então eu vou agora assumir de fato o papel de petista, né, como os bolsonaristas dizem. Então, assim, eu fico muito contente quando você diz assim que pretende se reorganizar, retomar, né, essa vida orgânica do partido, né? E são aspectos importantes, não é isso? Não, com certeza. E ele já venha-se embora. Não espere para janeiro, não. Venha-se embora. Né? Mas é isso, né? Como você faz esse relato, de fato, né, continua, né, sendo um partido, né, eu acho que o MDB é um partido antigo, existe, mas não é orgânico. Fazendo saldo do MDB, aqui, que é desde Severiano e tal, se manteve até hoje, mas não é um partido orgânico, como você bem colocou. Mas, tirando isso, e o PT, não tem outro partido que a gente pode, assim, na linha do tempo, né, fazendo a linha do tempo em Coronel Leopoldina, eu só cito o MDB, que começou lá com o Severiano e hoje está com o Gilberto, e o PT. Né, os outros sempre foi fragmentado. Né? Mas é isso, como eu falei, o PT tem os seus erros, né, agora, com o erro nosso, a gente assumiu isso, mas o PT vai continuar, né, e é isso que eu estou dizendo. A expectativa é discutir, voltar a discutir com a base, fazer os cursos de formação, né, que está na pauta. Você vê que enquanto o PT de Alagoas parou, e a gente está fazendo um curso de formação aqui em Coronel Leopoldina. Inclusive, a gente tem que ter um projeto de fazer Covale, que é um congresso aqui da região do Vale, né? Então, a gente sobrevive há quase 40 anos, né, de alta e baixa, né? A gente passou 30 anos para fazer o primeiro vereador, né, ter a oportunidade. E se deu quando a gente começou a dialogar com a sociedade, a fazer a abertura, né, e para discutir, que até então o PT era aquele partido fechadão, né, tinha para se filiar, tinha que ter 5 assinaturas, e tem que fazer um checklist do camarada, enfim. Então, se o cara não fosse trabalhador, não entrava. Então, a evolução do PT Colônia, ele vem também nessa evolução do nacional, né? Então, essa é a ideia nossa para o próximo ano, voltar a dialogar com as bases, né? Priorizar os cursos de formação política, entendeu? Esse é o nosso propósito, né? E internamente tem mais aproximado, tem uma linguagem mais afinada. Eu acho que faltou isso. Eu acho que o erro nosso foi comunicação, porque foi uma questão de data, a questão das candidaturas dos meninos, né? Um erro de data, não foi nem um inscrito, foi uma data só que
passou despercebido no nosso o menino que trabalha no sistema, passou despercebido, então essa comunicação, né, vai fazer permanentemente no próximo ano, né? E aí reuniões periódicas, como a gente faz, né, vamos manter as reuniões todo mês, que a gente tem da diretoria, da executiva, né, seriamente reunião ampliada com os filiados. Então, enfim, esse é o que a gente estamos trabalhando para o próximo ano, né, que esse ano já se foi. Só os lamentos. Muito bem, então fico muito contente com esses termos aí colocados com você e eu vou sim, vou me filiar ao partido. Eu sempre tive essa disposição, mas por questões outras não foi possível. Mas, assim, eu sempre tive esse interesse de viver a vida orgânica do partido. Como eu te disse, parte da minha formação política foi com vocês ali, né? Aqueles cursos de formação nas quais passávamos ali o dia inteiro estudando teoria, né? E vendo na prática a vida comunitária ali na horta, enfim. Então, eu fico contente mesmo nessa perspectiva de uma renovação, de uma repaginada no partido. Luciano, estamos chegando já ao término do nosso bate-papo. Infelizmente, geralmente conversamos aqui 1 hora e 20, 1 hora e meia. Daqui a pouco você vai partir para as suas considerações finais, mas antes das suas considerações finais e antes dos meus agradecimentos finais, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual a análise partidária em relação à conjuntura política atual em Colônia, no sentido de mais um mandato de Mano Wilson, né, que está sendo findado, e a partir de janeiro, né, Gilberto Sobreira vai assumir o poder executivo em Colônia Leopoldina. E qual a análise que o partido faz? Quais as expectativas do partido? Veja, primeiro que a gente está na expectativa, né, da continuação dos bons serviços já feitos, né, pelo governo Mano Wilson, e que a gente possa ter uma agenda, né, mais voltada para o campo econômico da geração de emprego e renda. A gente tem uma expectativa nisso, porque quase tudo em Colônia, em questão de infraestrutura, o governo Mano Wilson já fez. Né? Se você pensar em calçamento, em rua, está pavimentada. Se você pensar na estrutura de saúde, bem estruturado, lógico, precisa melhorar, mas está estruturado. Então, há uma demanda, né, que a gente percebe no dia a dia, na sociedade, é a demanda do emprego, né? E isso, a nossa expectativa é que a gente possa, né, o governo Gilberto, ele possa ter uma agenda, né, nesse viés, geração de emprego e renda. Não aquele curso... Luciano, um momentinho, se interrompendo aqui. O nobre professor Zé de Mello acaba de chegar aqui. Professor, tudo bom? Tudo bom? Abração, Luciano. Abração, Silvio. Professor, estamos aqui já há 1 hora e 15 num bate-papo, viu? Liguei inúmeras vezes para o senhor. Infelizmente não tive retorno, mas já que chegou, Luciano, prepara a garrafa de café ali, que eu já mandei Martinelli preparar a minha aqui, para a gente partir para umas 2 horas de bate-papo aqui. Ave Maria, porque eu terminei agora às 4 horas, parei para tomar um café, e agora às 7 horas tem uma de 2 horas também, de 7 às 9. Então dá para a gente ficar... na UFPB. Mas aqui aproveitei para pegar um pouquinho da sabedoria aí. Então dá para a gente ficar pelo menos até às 7 horas. Não dá, Luciano?
Até 15 para 7 eu garanto 15 para estar. 7. Até 15 para 7 eu saio, porque deveria estar sendo chamado. Pronto. Então, professor, só retomando aqui o tema da live, desse bate-papo, as tentativas e a consumação dos golpes militares em específico, né? Tivemos golpes também empresariais, embora está tudo misturado. E Luciano fez uma abordagem bastante importante, relevante. Aí, a partir daí, nós fizemos uma análise, Luciano fez uma análise macro da situação do Brasil, partimos para Lula, da importância dele, discutimos o fenômeno do bolsonarismo. Vá captando as mensagens aí que nós queremos te ouvir nesse sentido também. Luciano definiu e elencou... Esses temas são muito complicados, rapaz. Luciano elencou as principais características do bolsonarismo, que é uma bolha de irracionalidade. E agora nós estávamos discutindo, Luciano estava avaliando a situação da conjuntura política de Colônia Leopoldina. Então, aí, nós gostaríamos de ouvir o senhor também, nesse sentido aí, dessa uma pincelada acerca desses golpes, dessas tentativas a nível histórico no nosso país e do tema, né, principal dessa live. Eu vou ficar escutando inicialmente. Então, Luciano, eu posso ajudar um pouco, aí eu dou um toquezinho, tá bom? Pronto, termina aí, Luciano, a sua análise que você Dá estava licencinha só. Fazendo em relação à conjuntura de Colônia. Está sem áudio. Voltando à questão de Colônia, a expectativa que eu vejo, né, além das que continuação do que o Manu já fez na estrutura, né, em Colônia, né, mas tem um ponto importante que é a geração de emprego e renda. Então, é uma agenda que é urgente, né, que ele possa, o governo Gilberto, possa responder às expectativas da sociedade. Não aqueles cursos de profissionalizante, mas coisa mais estruturante, né? E a gente, eu não falo isso porque a gente teve... Por falar nesses cursos, Luciano, neste livro aqui, ultimamente misturaram teologia com pedagogia, que deu em astrologia com mágica. Esses cursos que você está falando, né? Pronto, então a expectativa é essa, né, que possa melhorar também a comunicação, né, que o governo, né, Gilberto, tenha uma comunicação, né, mais refinada, no sentido, né, de dialogar entre os setores do próprio governo, entendeu? Para dar uma melhor rapidez na resposta para a sociedade. Mas a minha grande expectativa é essa, que a gente possa ter uma agenda voltada para a geração de emprego e renda no sentido estruturante, né? Que como a gente viu recentemente na campanha, foi utilizado muito antes da campanha, né? Como um cidadão fez uma filmagem, quando a galera, o povo nosso, estava saindo daqui para ir trabalhar lá fora, né? Que saiu uns 3 ou 4 ônibus. Então, você percebe que a ausência de trabalho, né, no município, e assim, com essa finalização da CBR aqui, né, que está finalizando, faz a integração, né, a integração de Colônia de Bataguara, a gente possa ter um desenvolvimento, né, maior nesse sentido de trazer, né, de fortalecer as pequenas economias, os pequenos empreendimentos que a gente tem no município e trazer outros, né? Como costumo dizer, a matriz nossa é cana-de-açúcar, matéria-prima. Só a gente tem indústria, mas não só açúcar se faz, né? A gente pode ter engenho que possa fazer rapadura, engenho que pode fazer a cachaça, possa fazer o açúcar, né? E aí você aproveitar, né? Eu gosto muito, dar o exemplo de Minas, de Salina. Meu amigo, Salina é uma região, se você ver lá,
é feito Caruaru, tem várias, nas periferias ali de Caruaru, o pessoal costurando, né? Lá é a mesma coisa, tem várias coisas lá fazendo as cachaças e tal. Não é uma coisa mega, né? Não é mega estrutura. É fortalecer essas pequenas economias e trazer outros empresários nesse sentido, que a gente possa... A gente tem uma região, a gente é a segunda maior região produtora de banana em Alagoas. A gente não tem uma fabriqueta de doce, entendeu? A gente não tem. Então, a gente precisa incentivar. O governo precisa também dar vez a incentivar, né? A gente é o maior produtor de gibre de Alagoas. A gente não tem uma fabriqueta e fazer nenhuma bala de coisas, Tem que vender aqui, a gente importa aqui para Caruaru e compra de Caruaru já beneficiado, que é aquele vizinho que de vez em quando eu gosto de tomar lá no sítio, o meu amigo Jurandir, lá no Livramento, aquele vizinho Paulistinha. Então, você vê que a gente tem matéria-prima e a gente precisa estar levando para fora, beneficiar e trazer, entendeu? Então, eu espero que o governo do Gilberto tenha esse olhar na parte econômica, sobretudo, né, na geração de emprego e renda. É o grande gargalo hoje da nossa região, é justamente a questão do emprego e renda, né? Talvez essa situação melhore com o fomento de prestação de serviço, microempreendedorismo, mas assim, se partirmos para uma tentativa mais ampla, tipo, por exemplo, a implantação de uma fábrica, eu acho muito mais complexo na medida em que o município, enquanto ente federativo, ele não dispõe, embora exista um mecanismo jurídico para se ter, ele não dispõe de terra. Né? Ou seja, pode desapropriar? Pode, mas você não vai desapropriar toda semana um pedaço de terra, até porque a desapropriação, ela demanda pagamento. E pagamento se faz com dinheiro, e dinheiro tem que sair de onde? Um município que só vive de FPM. Então, nem pelo instrumento jurídico é possível a gente, né, tentar efetivar isso assim de forma muito mais ampla. E, professor, como é que vê tudo isso aí? Eu acho que na sua pergunta abre para muitas questões outras, né? E o Luciano abordou várias delas. Eu concordo plenamente com o que ele está apresentando e lembraria, começando pelo governo do atual prefeito eleito, não é? Ele é um governo que é de continuidade, isso não tem como tirar essa cara de governo, mas ele terá que fazer um grande esforço de não ser um continuismo. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não temos como negar a continuidade de um governo Manuel Sandrade, mas não precisa ser continuista, isso é, as mesmas práticas, as mesmas propostas do Manuelson, o mesmo jeito de fazer gestão, não é necessariamente, se ele quiser ser um prefeito, eu acho que ele deseja ser um prefeito, ele vai também colocar em pauta, não é, o seu estilo de governar. Eu imagino assim, é a primeira coisa. A segunda, com relação à questão do trabalho no município, aí é um problemaço, não é? É um problema com aço mesmo, que é o seguinte, nestes últimos 10 anos, os dados estão aí. O município perdeu em torno de 5.000 habitantes. Meus caríssimos, isso não é uma brincadeira. Quer dizer, a política local, os políticos locais têm que debruçar-se sobre dados. Aliás, é uma marca da nossa cidade, viu, Silvio e Luciano? A gente tem conversado sobre isso. Alguns dos nossos gestores não gostam dos dados, não é? E, ora, para eu ser gestor, eu preciso de dados. Se nós não temos grupo de pesquisa locais para a gente fazer as pesquisas que desejamos e necessitamos, temos de pegar os dados daquele ente mais importante na pesquisa no Brasil para políticas públicas, que é o IBGE. Então, nós temos de pegar esses dados porque são os mais verdadeiros para nós. Então, nesse aspecto, o município,
é que tinha 23 mil habitantes 10 anos atrás. De repente aparece com 16, 17. É uma coisa assombrosa, que é isso que o Luciano estava falando, não é? Da dificuldade desse nosso povo encontrar o que fazer, encontrar trabalho. Mas não há preocupação da nossa política de entrar para pensar o trabalho, saber o que diabo está acontecendo para esse povo. Não é quase um quarto da população de Colônia ter ido embora. Enfim, isso é um problema muito grande, por isso um problemaço que eu estou dizendo. Não é? Nesse aspecto, debruçar-se isso que o Luciano está colocando sobre os nossos potenciais e aí ver o que fazer, porque não é uma coisa fácil. Olha, gerar emprego é um grande gargalo da política nacional. Não é só para Alagoas, nem é só para a Colônia. Dificílimo. A propósito, Luciano, eu lembro bem, você falou de uma fabriqueta. Eu me lembro bem de uma fabriqueta que aí o Padre Aldo ajudou na sua construção, que foi lá em Canastra. Era exatamente nessa sua proposta de criar uma pequena indústria, né? Talvez até uma indústria familiar. Eu não conheço bem os detalhes do projeto, não é? Da produção de banana, não é? Não deu certo por conta de gestão e não por conta de falta dos materiais básicos para a produção disso, não é? Bom, então, é isso. É profundamente desafiante e eu não tenho dúvida que não será também o governo atual eleito que irá resolver essa parada, Luciano e Silvio. Eu imagino dessa maneira. Isso não quer dizer que o governo deva cruzar os braços. Luciano, quer complementar alguma coisa? Só questão da fábrica de Canastra, né? É uma fábrica que, como o Zé colocou, fechamento por questão de gestão mesmo. Mas é o exemplo que pequena, lá não era uma fábrica grande, era basicamente 40 famílias, né? 40 pequenos produtores, né? Que está dando dinamismo à economia. Eu também, assim, eu concordo com você que indústria grande, né, de fato, ela só dá rentabilidade para os empresários e prejuízo para o município. E, geralmente, as empresas grandes, ela quer isenção de imposto, quer terreno, né? Mas o que eu quero dizer é a gente pensar no olhar dos pequenos mesmo, né? Incentivar, né? As pequenas fábricas, né? Porque pode ser unidade familiar, né? Como o MST começa a trabalhar, dizem muito, né? E trabalha isso, mas temos que pensar o que fazer nessa matéria-prima que a gente tem em Colônia. Além disso, que eu coloquei aqui, a gente tem uma matéria-prima, que é o turismo rural, né? E a gente não aproveita, né? Deveria, não sei se você vai estar lá na gestão dessa pasta, mas se tiver que for lá... Não vou permanecer, embora já tenha alguns planejamentos já encaminhados. Porque é uma coisa que traz renda para o município, é o turismo, né? Que você vai ocupar hotéis, você vai ocupar o cara da van, que vai ter que alugar, entendeu? Vai circular a economia. Então, outra coisa que a gente deveria, né, tá olhando essa questão de geração. Não precisa ser indústria, mas se a gente começar a futucar, como o Zé diz, não ficar com o braço cruzado, achando que não pode fazer nada. Eu acho que, espero que o governo, o Gilberto, é o que pode ser o destaque, meu Zé. Eu vejo isso como diferente do nosso, na gestão atual. É esse destaque de geração de emprego e renda, que por isso é a marca do próximo governo. Já que ele Manoel foi educação, né, teve muito forte na parte estruturante da cidade, né, na parte urbanista da cidade, muito forte. Né, o Manoel foi muito forte nessa questão, né? Então, é assim, você não faz tudo no mandato, né, mas e é estruturante. Geração de emprego e renda é uma coisa estruturante. Que se faz agora, está pensando em 10, 20 anos lá para frente. Isso, verdade. Há caminho aí, eu vi relatos assim, superficiais, de que há um empreendimento ali no Catita, né? Do pai do prefeito de Maceió, se eu não me engano,
instalar ali um hotel, não sei o que é um negócio aí que ele quer colocar para ali na cachoeira, enfim. Um hotel fazenda lá. Hotel fazenda, não é isso? Isso. Mas aí é particular, né? Então, de qualquer maneira, vai oxigenar a economia, mas o interessante é partir do governo, né? Essas políticas públicas de fomento. Eu acredito que o viés seja esse mesmo, Luciana, dos serviços ali, da agricultura familiar, nessa camada mais intermediária. Partir para. Depois que eu ouvi o deputado Paulão dizer que fez um estudo que aqui em Colônia é inviável trazer empresas grandes, então ali me convenceu ali. O argumento dele ali foi bastante forte e é realista, né? Nenhum proprietário de terra. Olha, Silvio, nesse aspecto, a afirmativa do Paulão é muito simples. Qual é o empresário que vai pegar um tubo de dinheiro e empurrar em Colônia? Para quê? Para quê? Não é? Nós estamos. E não é por falta de Colônia, a gente às vezes fica pensando que está no fim do mundo. Não, senhor. Nós não estamos no fim do mundo, não. Nós somos uma cidade, não é? Em um ambiente profundamente dominado pela cana, mas é a região inteira. Mas eu diria que, olha, nós temos a 40 quilômetros, 40 e poucos, nós estamos com uma cidade de 60 mil habitantes, que é a cidade dos Palmares, que é quem hegemoniza, que dirige essas cidades vizinhas. Nós estamos a 110, 115 quilômetros da capital do estado. Então, nós com 1h30 estamos em Maceió. Então, que história é essa que nós estamos no fim do mundo? Nós estamos a 2 horas de viagem da capital do Nordeste. Veja, eu estou falando de Recife, né? A capital nordestina, em que pese Fortaleza e Salvador podem ter mais habitantes hoje, mas ao se falar, inclusive, fora do Brasil, quando você fala Brasil Nordeste, o que vem na cabeça daquele pessoal de fora é Recife, por conta de sua história, sua economia. Bom, então veja, nós estamos aí a 1 hora e poucos minutos da cidade de Caruaru, um polo importantíssimo, etc. Garanhuns, da mesma maneira, União dos Palmares deve ter seus 80, 100 mil habitantes também. Quer dizer, nós não somos fim do ano. E aí eu aposto também que essa vinda, isso que o Luciano lembrou, essa vinda desse asfalto aí concluindo, poderá ajudar um pouquinho, mas muito mais para nos tirar dos esconderijos, né, Silvio? Que aí você conhece mais. Nós éramos conhecidos como lugar de esconder gente fugitiva de todos os cantos do mundo, podemos esconder no nosso município. Mas, enfim, nos tira mais dessa conexão maior com Pernambuco, nos coloca mais para as políticas públicas de Alagoas. Eu acho que nós vamos ficando mais alagoano, vamos chamar assim, não é, com esse asfalto. Então, isso é muito importante. Quanto à agricultura, e nós estamos com um coordenador também aí de um setor da agricultura, que é o Luciano, do atual governo, eu diria que nós poderemos, sim, pensar em microempreendimentos, pequenos empreendimentos, mas eu particularmente sou mais simpático e a uma formulação muito mais radical, que é o empreendimento solidário. Quer dizer, é a ênfase na economia solidária. Eu vejo, em algum momento eu tive contato com o pessoal lá do Gengibre, Luciano, e eu pude ver a desorganização daquele pessoal. O próprio Antônio Timóteo estava topando fazer uma associação, porque tem vários produtores, e o gengibre ele tem um mercado certo aí, não só no nosso ambiente brasileiro, como também no exterior. Mas isso, gente, precisa você estar muito preparado, ter associação, ter um ambiente coletivo, porque isoladamente nenhum deles produz para isso, para mirar no exterior. Mas se eu estou agrupado numa economia em que aí tem que entrar na economia solidária e suas
técnicas e, enfim, você pode tornar-se muito mais hábil para enfrentar a questão do desemprego nessa região. Eu vejo um outro, quer dizer, para além dos microempreendimentos, em que pese eu achar importante os empreendimentos, mas avançar ainda mais com o exercício participativo e vida comum para essa nossa região. O exemplo da feira, que é coordenada aí pela Secretaria de Agricultura, é um momento assim, muito importante. Ela não é uma economia solidária, mas ela é uma economia mesmo individualista e tal, mas que essa é a base para começar a gente a avançar em nível maior de organização, no caso, a economia solidária. Muito bem. É justamente esses aspectos dessa sua análise, eles são concretos, né? Eles não partem de utopias que geralmente nós vemos nas agendas de campanha, né? No começo da conversa, Zé, eu e Luciano, nós estávamos aqui discutindo que em relação à colônia existiram 3 tipos de agenda, né? Existiu a agenda da campanha, existe a agenda do Mano Wilson e a agenda de Gilberto. A agenda da campanha, a finalidade dela é cooptar o voto, é convencer ali naquele momento, tem essa função de convencimento mesmo, de persuasão. Mas, assim, os seus argumentos, eles são concretos, eles não são utópicos e acredito que são implementáveis a partir do momento em que há organização, quando se organiza, né? Quando se organizam as pessoas. Aí está o grande problema, é organizar uma turma que, infelizmente, não tem o hábito de se encontrar organizada. Esse é o grande problema, né? Como resolver isso, Luciano e professor? É uma tarefa difícil, mas tem que começar, né? Assim, porque a gente tem... O próprio sistema leva a gente o individualismo, né? Inclusive produtivo, né? Então, se eu produzo aqui no meu cantinho, eu não vou me preocupar com o vizinho, né? E concordo com o Zé que a gente tem que pensar, né? Até então, falar muito de cooperativa, tal. Eu já estou decidido a não estar discutindo uma cooperativa, mas empreendimento solidário, porque você junta aquelas pessoas que estão com vontade de fazer aquele empreendimento, né? E aí vai conduzir. Então, se a gente conseguir começar a fazer esse tipo de trabalho, juntar, tipo, a gente distribuiu durante a gestão mais de 50 mil elevinos, mas a gente não consegue acompanhar os produtores, entendeu? A gente não consegue ter a sintonia com eles. Então, o governo, através da sua secretaria, podemos ter uma agenda política nesse sentido de organizar, né? Eu dou um exemplo do peixe, porque a gente está lá e eu vejo. Então, a gente compra, o Silvio foi até um dia desse coordenador lá da distribuição do peixe, em torno de 17 toneladas de peixe. Aí o senhor me ajuda aí que você é mais. Então, a gente tem capacidade de produzir esse peixe todo aqui, Zé. Sim. A gente tem potencial de produzir todo esse peixe aqui. Então, o que é que falta? Essa consciência, né, de fazer, né, e aí onde entra o pensamento de Zé, do empreendimento solidário. Vamos pegar aí 10 produtores, né? Vamos fazer o acompanhamento técnico, vamos subsidiar a ração, que é o mais caro, e depois você retorna na hora da venda. Então, isso é uma coisa que pode ser feita, né? E a gente não está aí criando roda, isso existe em outros municípios, em outros estados, entendeu? Então, é uma forma de a gente utilizar a política para contribuir nesse movimento, né, de fortalecimento e fazer uma consciência coletiva, né, A gente tem
pessoal que coloca mercadoria para merenda escolar. Então, vamos ver aqueles produtores que têm afinidade. E aí fazer um agrupamento pequenos, que têm afinidade, que trabalhem, entendeu? E aí a política ajuda, a secretaria pode fazer isso, entendeu? E aí, é o dia a dia, porque consciência política é no dia a dia, né? E de classe também no dia a dia. Como eu disse, hoje estou muito adepto aqui, até por essa dificuldade de juntar, né, os agricultores. Vamos pensar em grupo pequeno, a economia solidária, como o Zé tem experiência, ela trabalha assim, então ela funciona dessa forma, e funciona bem, porque não é um amontoado de gente, não é um monte de gente, é só aqueles que têm afinidade, e aí você vai fazendo consciência e depois vai ampliando, né? Isso. Então, tem forma de como o próximo governo contribuir mais ainda nesse trabalho coletivo e de organização da classe trabalhadora, no que se trata da produção. É isto, Zé. E a gente tem que convir isso que você já falou. Quer dizer, a região nossa, marcadamente, o seu produto primeiro é a cana-de-açúcar, não é? E é da cana que se extrai o açúcar. Mas daí, dessa cultura, pode vir outras culturas, rapaz. Eu estou falando cultura não só no sentido da agronomia, não é? Mas culturas, mesmo pensando com agronomia. Quer dizer, você tem uma cultura de açúcar, e o Luciano tocou nisso daí. Mas há outras possibilidades de produção, não é? Porque a usina é como se nós tivéssemos chegado ao máximo do capitalismo em relação a outras regiões do país. A usina é a síntese dos tantos pequenos engenhos que houve no passado e entenderam que estar juntos numa usina é melhor. Quem fez isso? Não foi nenhuma economia solidária, quem fez isso foi os grandes empresários. No caso Colônia, a usina Taquara, o engenho Taquara, que foi o que mais apresentou produção e conhecimento, portanto, e convenceu os demais todos a virem formar uma usina. E daí a produção extrapolar todas as condições. Então, deixar os engenhos de terem escravos, não precisavam mais de ninguém para cuidar aquelas burramas todas, de ter que correr lavar em rios, enfim, alimentação de animais do escambau, livra-se também desse trabalho, livra-se do trabalho de preparar a terra, não é? Porque aí é um pouco de maquinaria entra no circuito, não é? Enfim, todos vamos dizer assim, o circuito da produção do açúcar ficando profundamente mais barato para os senhores de engenhos, que veja que em Colônia não há mais engenhos, mas nós ainda mantemos a nomenclatura, não é? As terras que há é engenho fulano tal, engenho cicrano, enfim. Então, veja só, a gente ter claro que a questão do trabalho, que é a que eu estou entendendo que está em jogo aí na nossa conversa, para a colônia Leopoldina, ela tem que estar centrada primeiro na cana, no açúcar, não é? É aí a riqueza principal desse ambiente. Agora, extrair daí outras possibilidades para além do açúcar, isso é, para além da cultura da exploração da usinagem que sempre nós vivemos. Muito bem, é isto mesmo. Problema profundo, histórico e é difícil, é complicado professor, o senhor tocou num ponto há alguns minutos importantíssimo, e inclusive o partido, eu estava conversando anteriormente com o Luciano, professor, que eu estava assim, né, eu estou com a disposição de me filiar ao partido, nessa medida, parte da minha formação política se deu no partido ali, na Horta do Padre, enfim, né? Eu tenho essas memórias. Então, o partido, como o Luciano já externou, vai sofrer uma repaginada, uma reformulação no sentido de melhorar a comunicação e outras linhas de frente e tal.
o partido poderia ser a instituição em Colônia que fornecesse essas estatísticas que o senhor, na sua solitária investigação, faz. Ou seja, captar esses dados, transformar esses dados em argumentos e apresentar à sociedade. Eu acredito que é um trabalho importantíssimo você traduzir numa linguagem simples, até um papel cidadão isso aqui. Você traduzir a realidade, os dados concretos e apresentar à sociedade para, a partir daí, buscar soluções. A realidade é essa. Pá, a solução, não sei, vamos discutir aqui. Então, acredito que essa sua atividade aí, essa sua, como o senhor disse, né, a importância dos dados, deveria, ou um grupo autônomo ser formado, enfim, ou seja, implementar essa política, né, estatística. Eu acho que ainda tem muita conversa nisso aí, não é? Tem sugestões aí várias, etc. Mas eu pediria, então, licença aos companheiros, ao Silvio e ao Luciano, para eu sair da conversa, porque estão me chamando já para outra conversa. Professor, tá, nós agradecemos a sua intervenção aqui, infelizmente pouca, né? Mas sábado vou te mandar o link lá, viu? Vou te mandar amanhã as notícias principais da semana. A gente tem um bate-papo assim, Luciano. Dia de sábado, a gente pega o que de mais importante aconteceu da segunda ao sábado de manhã e a gente faz um breve comentário assim, entendeu? Aí tá bem. Eu vou te mandar o link também, Luciano, para você participar, viu? Beleza. Tá bem, obrigado. Então, boa noite aos companheiros. Isso. Boa noite. Boa noite, Zé. Professor. Então, Luciano, ficamos nós aqui e, nesse sentido, vamos partir para as suas considerações finais. Fica aí à vontade. De antemão, já agradeço a sua participação. Saiba que me sinto muito, muito grato, né? Justamente pela sua participação, na medida em que é muito bom conversar com quem entende de política, entendeu? É muito gostoso, prazeroso e te estimula a conhecer mais a lei, a pesquisar, a raciocinar, enfim, a viver essa vida de discussão, né? Como disse Aristóteles no seu famoso livro A Política, 5.000 anos antes de Cristo, é impossível não viver em sociedade. Isso é a política. A política é justamente identificar problemas e tentar encontrar soluções. Então, aqui eu deixo as suas considerações finais, renovo meus agradecimentos aqui e, caso haja interesse nesse bate-papo dia de sábado, que é outro formato, eu jogo aqui na tela as notícias e o professor vai comentando e tal. Então, se você quiser participar também, esteja importantíssimo, viu? Essa ferramenta é muito importante, essas lives. Às vezes não dá para encontrar fisicamente e é uma forma, Luciano, tá aí uma dica para essa repaginada no partido. É um instrumento que alcança muita gente. Essas lives aqui, quando eu vou ver lá na métrica, 2, 3 dias depois, ela está alcançando quase 600, 700 pessoas. Quer dizer, 700 pessoas clicaram ali na live. Algumas ficam 2 minutos, outras 3, outras 4, outras assistem todas, mas pelo menos houve um clique ali, quer dizer que está aumentando. Então, o objetivo é discutir isso aqui constantemente e lá na frente discutir unicamente a realidade da nossa cidade, dos principais acontecimentos. Então, aqui fica essa dica para o partido usar, né, dentro dessa comunicação que você disse que vai implementar aí. Desde já agradecer o convite para esse... Eu gosto de fazer o debate, né? É importante. Esse resumo, dependendo do horário sábado, porque sábado vai ter reunião do diretório estadual, né? Mas a parte da manhã termina 2 horas da tarde, e agora eu sou membro do diretório estadual, eu vou participar da reunião para discutir, né, o planejamento para o próximo ano. Então, vou estar sábado lá, mas pode mandar o link, tem
meu assim, importante que é serve também como um momento de informação também, que você vai estar buscando e você vai trazendo mais conhecimento também. Certo? Só agradecimento, né? Agradecer, dizer que é uma satisfação, né, estar aqui conversando com você, né, nessa final de tarde, início de noite, e dizer que estou aqui, né, precisando, para a gente ter outras conversas, estou à disposição. Né, e também agradecer aquelas pessoas que, porventura, for assistir essa entrevista. Desde já agradeço a todos, a vocês que estão assistindo e aqueles que vão assistir ainda. Exatamente. Isso. Então, eu renovo. Um abraço. Eu renovo, Luciano, meus agradecimentos. E vou finalizar aqui com você. Vou ler uma frase aqui de Dilma. Já que nós falamos de golpe, eu vou aqui espelhar a tela de uma reportagem, de uma notícia do ano passado, do Brasil de Fato, que foi escrito pelo jornalista Ailton Centeno, e o título da reportagem é Tudo começou em 2016 com o golpe contra Dilma Rousseff. Aí lá no finalzinho da reportagem ele diz assim: com a palavra Dilma Rousseff. Com a palavra Dilma Rousseff. Aí Dilma diz, lá em 2016, viu? Um dia, na manhã seguinte, quando o Congresso resolveu cassar o mandato legítimo dela. Aí ela disse isso aqui: o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. E mais, ela diz, o golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito, da violência. Aí, o jornalista diz, no Senado, no dia 31 de agosto, frente aos seus algozes, no total de 61, ela continuou. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. E para finalizar, Dilma citou os versos do poeta russo Vladimir Maiskovsky, quando ele diz assim: não estamos alegres, é certo. Foram palavras da Dilma, viu? Citando lá o poeta russo. Mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortá-las como uma quinca corta. E, de fato, foi isso que aconteceu. O Partido dos Trabalhadores voltou, retornou, atravessou, né, essa tragédia, esse mar, deu a volta por cima e hoje governa o Brasil, mais uma vez, ao lado das caças populares. Luciano, um abraço, aqui me despeço, agradeço profundamente e até sábado, no Semanário Cabana. Obrigado e boa noite.